Quero compartilhar com vocês algo e acredito que o pastor Jorge construiu um caminho para que nós pudéssemos construir sobre ele. A respeito de transformarmos-nos. E ele falou sobre discernirmos o tempo. E a palavra discernimento, uma das compreensões que ela libera é a respeito de entender. Discernir é entender, é compreender. E sabemos que nós nos transformamos, e é uma responsabilidade nossa e não de Deus. A Bíblia está muito clara quanto a isso, em Romanos 12, versículo 2, que ela vem nos incumbir dessa função. Transformai-vos, está falando conosco. É você responsável por essa transformação. Então é transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então é uma responsabilidade que foi direcionada a nós, e Deus conta conosco. Eu gosto muito de uma frase que, quando Deus traz a sua vontade sobre nós, quando nós começamos a fazer contas, para ver se iremos cumprir a vontade de Deus ou não, Deus está contando conosco. Então, enquanto nós fazemos conta, Deus conta conosco. Essa é uma das nossas dificuldades, que nós ficamos fazendo conta, quando na verdade não deveríamos fazer conta, porque tem alguém contando com você, alguém que acredita. Para mim, o pai da fé não é Abraão, é Deus. Porque se tem alguém que acredita em nós, esse cara é o nosso pai. Para ele matar o seu próprio filho, é que ele cria que no mínimo algum de nós ia entender o que ele estava falando. Deus é o pai da fé. Não estou sendo contrário à palavra de Deus, mas estou parafraseando ela. Amém? Todos que caminham conosco sabem como nós nos movimentamos aqui. Nós sempre temos um período onde nós tiramos um momento para adorar a Deus por meio dos louvores, onde nós entoamos cânticos ao Senhor, com o objetivo de liberar o nosso coração a Deus e ministrar o coração do Senhor. Sempre usando a dinâmica da cruz, como eu falei, um vértice vertical e também horizontal, ministrar o coração do Senhor e ministrar o coração dos homens. Nós entendemos que o nosso primeiro sacerdócio é o Senhor. Nós executamos 3 estruturas sacerdotais. O templo tem quantos ambientes? Átrio, santo e santo dos santos, amém? Então nós ministramos em 3 esferas: ao Senhor, aos santos e ao mundo. Primeiro ao Senhor, depois aos santos, depois o mundo. No santo dos santos só tem você e o Senhor. No santo lugar tem você e o povo de Deus, os santos. E no átrio era aberto a que todos pudessem entrar, o mundo. Então nosso sacerdócio se dá em 3 fases: ao santo dos santos, ao santo lugar e ao átrio. Ministramos ao Senhor, ministramos aos santos e ministramos ao mundo. E a ordem ainda é por grau de importância. Amarás, pois, primeiro a Deus. Buscai primeiro o reino dos céus, não dos seus, amém? Amém. Então nós nos movimentamos mais ou menos assim. Nós não temos um período específico onde nós entendemos que compartilhar recursos também é uma forma de adorar a Deus, mas nós não temos um momento, agora nós vamos fazer nossas ofertas e dízimos, enfim. O que nós fazemos antes sempre de ministrar a palavra? Nós compartilhamos uma compreensão, e conforme as pessoas vão entendendo, elas vão se movimentando. Hoje nos nossos cultos, às vezes antes do nosso culto começar, pessoas passam pelo gasofilácio e ofertam. Às vezes quando o culto termina, pessoas passam pelo gasofilácio e ofertam. Você tem que conduzir as crianças. Os homens maduros, você não precisa mais conduzir eles pela mão. Ele entendeu, então ele se movimenta. E nós não engessamos as pessoas conduzindo elas sempre pela mão. Agora, neném, você vai fazer isso. Não, nós damos liberdade para que ele erre e para que ele acerte. A nossa movimentação é ensinar. A Bíblia diz para nós fazermos discípulos. E fala de ensinar aquilo que Jesus ensinou. Jesus diz, falem daquilo que eu vos falei. Então discipulado não é uma cartilha, mas é falar daquilo que Jesus falou para os seus discípulos. Amém? Se isso estiver na cartilha, vale. Se não, a metodologia humana pode ser boa, mas amém. Eu sempre tento ser brando, mas é maior do que eu, irmão. Não consigo. Aleluia. Então abra sua Bíblia comigo em Hebreus 11, versículo 1. É uma passagem que você conhece com certeza. Nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 6, para que nós possamos entender algo, e depois eu vou entrar naquilo que, se o Senhor permitir, que eu escrevi para hoje. Hebreus 11, 1 diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam,
a convicção dos fatos que não se vê. É uma certeza das coisas que se esperam, não passivamente. Não é esperar sentado, mas é com esperança. Amém? É uma convicção dos fatos que não se vê. Versículo 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador ou abençoador dos que o buscam. Então a Bíblia está dizendo que de fato é impossível agradar a Deus, mas que aqueles que se aproximam dele precisam crer, precisam ter a convicção de que Ele abençoa aqueles que o buscam. Amém? Amém? Eita, glória a Deus, tão vivo, aleluia. Só para ter certeza, né? Vai que foi arrebatado e ficou só o corpo aí, não sei, alguma coisa aconteceu diferente. Então a Bíblia está dizendo que é necessário que eu me aproxime de Deus com uma forte convicção. É necessário que eu tenha fé, porque sem fé é impossível agradá-lo. Você quer agradar a Deus? Então você tem que ter fé para agradá-lo. O primeiro requisito que agrada o nosso Pai é fé. Só que a fé, ela não tem como objetivo ser abençoado. A fé não é uma ferramenta que produz a bênção sobre a minha vida. A Bíblia diz que Deus abençoa aqueles que o buscam. Deixa eu te fazer uma pergunta: você já encontrou Ele ou ainda está buscando? Então, né? Claro, sim. São perguntas que é legal, ninguém responde. São perguntas retóricas, amém, glória a Deus. A fé não é para me abençoar. A fé é a certeza, é uma convicção de que eu o encontrei. Eu tenho clareza que eu sou um com Ele. A fé eu ainda não vi, mas é uma firme convicção que ninguém vai me roubar, de que eu sou um com Ele. Eu já o encontrei. Se eu já o encontrei, eu vou ser abençoado ou eu fui? Eu fui abençoado. Então, por fé, eu creio que sou um com Ele e sou filho dEle, amém? Se eu sou filho dEle, existe uma relação entre nós. E essa relação tem como objetivo me manter perto dEle. A ideia da estrutura relacional é fazer com que estejamos próximos. Então, se eu estou próximo de Deus, eu já o encontrei, já fui abençoado. Eu já tenho uma identificação de quem eu sou nele. Eu já sei quem sou, porque eu o encontrei. E quando eu o encontrei, eu me encontrei. Então eu não estou buscando a Deus para ser abençoado. Eu o agrado por fé, e quando eu me aproximei dele, crendo que ele existe, eu já fui abençoado. Aí a Bíblia diz assim, que Deus os abençoa aqueles que estão nele. Eu sou filho, eu sou abençoado. Eu já fui abençoado. Agora pense comigo o que Jesus disse. Um homem disse para ele assim: Jesus, então mostra-nos o Pai. O que Jesus respondeu? Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê você, vê quem? Eita! Quem vê você tem que ver o Pai. O Pai abençoa ou o Pai é abençoado? O Pai abençoa. Então eu vou te explicar uma coisa. Bênção não é a sua oferta no gasofilácio. Quando você traz uma oferta aqui, não é a bênção que você está trazendo. Esses dias uma pessoa me ligou e disse assim: pastor, queria que o senhor passasse aqui, eu tenho uma bênção para ti. Eu disse: eu queria te dar uma oferta, consegue passar aqui para pegar a bênção? Sabe o que aquilo me incomodou? Eu disse: eu vou orar, se Deus mandar eu vou. Tá bom então. Aquilo ficou me incomodando de eu ir buscar a bênção. Era uma oferta em dinheiro. Uma pessoa que queria me ajudar. Eu tenho aprendido algo, que às vezes eu não faço por mal, mas eu faço mal. Então, a bênção não é a oferta. Você se revela abençoado porque oferta. Quem vê a mim vê o Pai. Quem encontra o Pai é abençoado. Você encontrou? Você é abençoado. Então você não está abençoando quando dá. Você está revelando que foi abençoado porque deu. Entende a diferença? Então, irmão, eu vim aqui te abençoar. Não, irmão, eu vim aqui porque eu sou abençoado. Então eu não dou para abençoar. Eu oferto porque já fui. Porque eu já o encontrei. Porque a minha fé me deu uma identificação de natureza. Eu não estou buscando, eu sei quem Ele é e quem eu sou. É uma firme convicção. Para isso serve a fé. Não para você pegar. A fé é para você dar.
Só que nos ensinaram que fé é para você receber. Não, eu não vou te abençoar, eu já fui, então o que você está fazendo? Eu estou revelando a bênção. Amém? Então quando você traz uma oferta, você não está abençoando, você está revelando que é abençoado. Parece a mesma coisa, mas não é. Amém? Glória a Deus. Guarda aí, escreve. Vamos para frente? Aleluia. A gente sempre traz um entendimento e cada um se move depois como entende. Você ainda está com calor, irmão? É psicológico. Nosso propósito de nos reunirmos é trazermos entendimento. Sempre eu falo da mesma coisa, não sei porque que as pessoas vêm aqui. Mas amém. E hoje a gente gostaria de compartilhar a respeito de uma perspectiva do reino de Deus. Nós falamos muito sobre reino e hoje em qualquer lugar que você encontra eles estão falando sobre reino de Deus e reino de Deus e reino de Deus. Mas o nosso objetivo é poder compreender profundamente o que é o reino. Eu sei que nós não vamos fazer isso numa única reunião. A gente tem entendido que nada vai substituir o processo. Deus construiu o mundo em 6 dias, amém? Ele poderia ter estalado os dedos e feito tudo, mas então ele está ensinando que tudo que se constrói, filho, é processual. Tudo que nasce grande é monstro. Então a gente vai construindo pelo processo. Então uma conferência não vai desenvolver em nós o que só a relação pode desenvolver. Por isso, na verdade, que nós insistimos em estar juntos, nos relacionando. Porque é por meio da relação que somos desenvolvidos. É de glória em glória, de glória em glória. Não é na glória e bum, e acontece. Então é uma construção. Então nós entendemos que isso aqui não vai construir tudo o que nós precisamos, mas vai nos dar sementes. E essas sementes podem ser geradas no nosso quarto, para que elas se desenvolvam e tragam compreensão. Então, falando a respeito de reino de Deus e de transformação, eu gosto muito de tratar com a questão da mentalidade. Para mim é uma das coisas mais importantes. Quando Deus usa Pedro para levantar um diácono, Ele diz o quê? Tem pré-requisitos para ser diácono. Vamos achar alguém que seja cheio do Espírito Santo e... Diz para mim que vocês lêem a Bíblia, irmão. Está lá em Atos, vai. Cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Não bastava ser cheio do Espírito Santo, tinha que ter sabedoria. A Bíblia diz que eles eram um só povo reunido em Atos, uma só mente e um só coração. Então fala de um sentimento e um entendimento. Então nós precisamos desenvolver essa questão de entendimento. É necessário, por isso que eu gosto de falar tanto a respeito da mente. Entre inúmeras transformações proporcionadas pela nova realidade do reino de Deus, a que se faz necessária com maior urgência é a renovação da mentalidade, que é o que está em Romanos 12:2. Foi o pastor Jorge que falou aqui, eu pensei que ele ia pregar minha mensagem. Começou falando Romanos 12:2, ih rapaz, vai pregar minha mensagem aqui, será? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais viver qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós precisamos dessa renovação. A mentalidade se dá pela perspectiva e pela ótica. São coisas que nós precisamos desenvolver. Uma nova perspectiva. Nós vivemos num mundo dualista, e a dualidade entra lá em Adão. Nós vamos falar disso depois. Então nós precisamos restaurar uma perspectiva a partir de Deus. Por quê? Porque a nossa mentalidade se dá pela perspectiva, pela ótica que temos. Conforme nós compreendemos as coisas, assim desenvolvemos uma mentalidade para reagir a elas. A primeira coisa que acontece com o homem após a queda, a desobediência, é que os olhos se abriram. Abre comigo o livro de Gênesis, capítulo 5. Não, capítulo 3, eu escrevi 5, mas é 3. Deixa eu ver. Gênesis 3. É Gênesis 3. Versículo 7 e versículo 8. Se você tiver caneta, irmão, anota. Jonas disse que eu estou mostrando a letrinha. Use o seu celular para algo útil. Gênesis 3, versículo 7 e versículo 8 está escrito assim: Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nu, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença de Deus entre as árvores do jardim. A primeira coisa que acontece após a queda é se abriram os seus olhos.
houve uma abertura para uma nova dimensão de percepção. Se começa a ver as coisas a partir de uma nova ótica. E a primeira coisa que eles veem é que eles estão nu. Uma nova ótica, nudez. Uma nova atividade. Adão fazia o que no jardim? Cultivar e guardar. Desde quando ele era costureiro? Quando que ele começou? Quando que Adão abriu a malharia dele? Então uma nova ótica, nudez. Uma nova atividade, vestes. Uma nova mentalidade, medo. Um novo destino, árvores. Nós lemos tudo isso no versículo 7 e no versículo 8. Eles se enxergaram nu, uma nova percepção, uma nova ótica. Coseram folhas e fizeram para eles aventais, uma nova atividade. Deus nunca mandou. Uma nova mentalidade, medo. Desde quando Adão tinha medo? Nunca teve. Medo. Um novo destino. Adão, onde é que tu estás? No meio das árvores. Ali se deu uma nova perspectiva de vida, e eu chamo isso de mentalidade caída. Foi a mente, quando caiu da conexão com Deus, ela desenvolve uma nova perspectiva, e essa nova perspectiva traz toda essa movimentação. E qual é o grande problema disso tudo? É que nós carregamos muito da mente de Adão ainda, principalmente a questão da mentalidade e do medo. As pessoas têm medo de ficar sem dinheiro, de perder o emprego, de ser roubado o carro, eles têm medo de perder a família, têm medo de perder o filho, têm medo de tudo, irmão. É Adão depois da queda, é uma nova mentalidade, é uma mentalidade de medo. Então houve uma nova ótica, nudez, uma nova atividade, vestes, uma nova mentalidade, medo e um novo destino, árvores. Na igreja de Corinto, o Espírito Santo havia empoderado a igreja com os dons, amém? Todos os dons eram necessários para o funcionamento da igreja. Nós que entendemos a igreja como uma fé renovada e a funcionalidade do Espírito Santo, não apagueis entre vós o Espírito, cremos nos dons do Espírito Santo. Buscamos a compreensão da palavra de Deus pela renovação do entendimento, mas entendemos a necessidade do Espírito se movimentar em meio à igreja, para que ela seja ativada e equipada para o funcionamento. Então a igreja de Corinto tinha disponibilizado isso sobre ela, recebeu desse empoderamento, mas ainda tinha necessidade de deixarem de ser carnais, imaturos. Paulo afirma em 1 Coríntios 1, 10 e 11, vamos ler aqui rapidinho. Já falei sobre isso algum tempo atrás aqui, e eu acho que eu fiz um resumo de tudo que nós falamos durante o ano. Aleluia. Como disse o pastor Jorge, vamos pregar o mesmo sermão todo domingo. Primeiro Coríntios 1, versículo 10 e versículo 11 diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela família de Cloe que há contenda entre vós. Cara, eles estavam cheios do Espírito Santo, não conseguiam nem conversar entre eles. Havia contendas, dissensões, briga, discórdia, não falavam a mesma linguagem, mas o Espírito Santo era real. O Espírito Santo tinha empoderado eles. Profecia, variedade de línguas, discernimento do Espírito, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dom da fé, enfim, milagres, maravilhas. Operacionalizava a igreja com o corpo, mas sem cabeça. Havia ciúmes e contendas no capítulo 13, entre o versículo 1 e o 4. Uma igreja ciumenta, é meu, dono de algo. Paulo estava explicando que, embora o Espírito Santo tivesse se manifestado sobre eles, ainda havia a renovação, a necessidade da renovação do entendimento. Por isso que Paulo diz: eu não sei vocês ainda como estão, ou vendo vocês eu até sei como vocês estão, mas nós, Paulo está dizendo, temos a mente de Cristo. A igreja de Corinto, aleluia, é Beethoven. Mas nós temos a mente de Cristo. Então havia a necessidade da mente de Cristo. A mentalidade de um cidadão do reino, ela é notória, ela é expansiva,
ela é reflexiva, ela é baseada em verdade e revelação. Ela não é cheia de ciúmes e contenda, ela não é cheia de brigas e dissensões. Ela é notória, ela é expansiva, ela é reflexiva, ela é baseada em revelação e na verdade de Deus. Renovando a mente por meio do Espírito, podemos entender e discernir as verdades ocultas até então. Qual que é a necessidade hoje da igreja nos nossos dias? A Bíblia diz que a verdadeira religião é cuidar do órfão e da viúva. Quando nós falamos de órfão, geralmente nós pensamos naquelas pessoas que estão do lado de fora, que não têm pai. Mas é todo e qualquer cidadão que não entende Deus como pai é um órfão. Então a primeira perspectiva da religião nos olhos de Deus é: me anunciem como pai de todos. Eu sou o pai deles. Então manifestar a paternidade de Deus é o primeiro aspecto. E cuidar da viúva. Quem é a viúva? O que ela não tem? Marido. Mas Jesus não disse que é o marido? Então ela não conhece o Cristo. Por isso que uma mentalidade renovada faz com que nós entendamos um mistério que esteve oculto pelo século dos séculos. Abre comigo em Colossenses, capítulo 1. Minha Bíblia está treinada, rapaz. Versículo 26. Até 7h30, sério? Ô Jesus. Já é 7h05. Colossenses 1:26 está escrito assim: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifestado aos santos. Quem é esse mistério? É o Cristo. É o Cristo. Só que aí nós olhamos hoje as nossas reuniões e ainda são órfãos e viúvas reunidos. Por quê? Porque a mentalidade não foi aberta para uma nova realidade segundo a perspectiva de Deus. Então o Cristo ainda não é revelado para a maioria das pessoas. Elas se reúnem em torno de qualquer coisa, menos de Deus, do Deus vivo. Ele sempre foi anunciado e prometido por meio da sombra das coisas que haviam de vir. O Velho Testamento, a Torá como um todo, os profetas, os salmos falam a respeito dele. Quando ele encontra os seus discípulos no caminho de Emaús, ele começa a contar toda a história e diz: ei, sempre falou a meu respeito. Só que o Velho Testamento, as santas letras sempre esteve na mão da igreja e ela nunca discerniu o que falava do Cristo. Por isso que ela confunde lei com graça, opõe um ao outro. Em vez de entender a plenitude, ela cria fragmentos, porque não tem uma renovação do entendimento. Então a igreja ainda é órfã e ainda é viúva. Só que ele sempre foi anunciado. Olha como é a nossa perspectiva. Quem é o único filho de Abraão? No livro de Gênesis. Quem é? Aí Deus diz para Abraão, em Gênesis 12, versículo 1 ao versículo 3, que faria dele uma grande nação, e que ele abençoaria toda a terra por meio dele. Qual foi o filho que ele gerou que abençoou toda a terra? Quem? O Cristo, irmão. Só que a gente acha que é Isaac. O Isaac é a simbologia, é a tipologia do Cristo, é a sombra do que havia de vir. Só que a gente sempre enxerga Isaac como o único filho de Abraão é o Cristo. Você lê no Novo Testamento, Jesus, filho de Abraão, filho de Davi, filho de Abraão. Então a nossa perspectiva ainda é equivocada. A nossa mentalidade ainda é contrária ao reino dos céus. Ainda é uma mente condicionada por uma ótica de nudez, uma atividade de vestes, uma movimentação por meio do medo, essa mentalidade, um destino de árvores. Abraão recebe então a promessa de um filho que abençoaria toda a terra, e dele nasce Isaac, que é o Cristo, falando da tipologia, daquilo que havia de vir. Nós precisamos entender que o reino dos céus, e nós estamos reunindo para falar sobre reino, tem, me fugiu a palavra, tem artigos específicos que são dele. Romanos 14, versículo 17, diz que o reino dos céus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então nós precisamos, primeira coisa, parar e analisar a respeito dessas perspectivas do reino dos céus. Por isso é buscar primeiro o reino dos céus e a sua, mas é a justiça da onde?
dos céus, não a justiça da terra. Então eu preciso ter compreensão da justiça como se manifesta de acordo com o que Deus diz, e não de acordo com aquilo que eu acho que é justo. Por isso o reino dos céus, o primeiro tópico do reino dos céus é justiça. E se eu não compreender as primeiras coisas, eu não vou conseguir compreender as futuras. Por isso que o livro da revelação não fala do que há de vir, fala do que já foi. A revelação fala do Cristo. O livro de Apocalipse não fala de algo que vai acontecer, fala de algo que já aconteceu. Por isso que se eu entendo as primeiras coisas, eu entendo as que estão por vir. Eu descortino o tempo. E essa é uma das necessidades da igreja, como falou o pastor Jorge, discernir o tempo, para que nós não perdamos mais na questão de sermos transformados. Só que a igreja não discerne o tempo, porque ela anda fragmentada, não anda com os seus 5 ministérios junto. Então ela não consegue compreender o tempo das movimentações, ela não consegue fazer leitura dos oráculos. Ela simplesmente tem uma atividade de construir vestes. Tem alguém com frio, irmão? Vamos levar um casaco? Aleluia, glória a Deus. Vamos fazer umas vestes? E agora? Agora ele vai para o inferno quentinho, mas está valendo. Então Romanos 14 diz que o reino dos céus não é comida e não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. E eu vou falar um pouquinho sobre o primeiro aspecto, para que nós entendamos um pouco da mentalidade na perspectiva de Deus. Há um tempo atrás eu ministrei uma palavra sobre perspectiva e expectativa. E esse é o problema da humanidade, ela ainda se move na expectativa, quando não tem que ter expectativa. Por quê? Não tem que ter? Não. Porque o que vai acontecer já aconteceu, a Bíblia diz, que Deus faz o fim desde o começo. Que aquilo que há de vir já foi. Que aquilo que ainda não foi, também já foi. Que o tempo está explanado diante do Senhor, então não precisa ter expectativa de que vai acontecer. Eu só preciso estar no lugar certo para ver tudo aquilo que Ele falou que vai acontecer, porque já aconteceu. Então a perspectiva é importante. Só que como eu estou num lugar de uma mentalidade caída, não há renovação do meu entendimento, a minha perspectiva é do meio das árvores, como Adão, e não do lugar onde Deus está vendo tudo. Por quê? Porque está tudo nas suas mãos, irmão. Deus não precisa se movimentar para ver, Ele só olha. Então nós precisamos corrigir a nossa perspectiva. O que é justiça? Qual é a ferramenta da justiça? Nós temos lá um símbolo que carrega um negocinho nos olhos. A gente diz que a justiça é cega. E se você entender o conceito, é extremamente interessante. O que ela tem na mão? O quê? Uma balança. Só que hoje nós conhecemos balança como uma ferramenta de precisão, amém? Ali em casa tem uma que Satanás bota o pé quando a gente sobe. Verdade, que bicho desgraçado. Você sobe lá e ela faz, vai de 0 a 100 em 2 segundos. A gente conhece balança como algo de vidro que dá uma precisão de números. Só que a balança, ela era uma haste de ferro com 2 extremidades na ponta, não de vidro e não com os números precisos. Justiça se dá por uma balança que tem um braço com 2 pratos na extremidade. A ideia de justiça é produzir equilíbrio por meio da relação entre as partes extremas. Você pode botar desse lado 1 quilo de chumbo e do outro lado 1 quilo de algodão. É igual? Não. Mas está equilibrado. Amém? O reino dos céus não é feito de igualdade, mas de equilíbrio. Amém? A ideia de justiça é produzir equilíbrio por meio da relação entre as partes extremas. Não é igualdade, mas a balança tem por objetivo equilibrar as partes opostas de forma justa. A ideia de justiça é equilibrar as partes opostas de forma justa. Que seja justo na perspectiva de Deus. Balança não produz um peso médio, produz um peso justo. Lembra da escola? Densidade, volume. Lembra daquilo não? Eu lembro só essa parte também, não lembro mais nada. O que é mais denso? O que tem mais volume? O algodão. O que pesa mais? 1 quilo de chumbo, 1 quilo de algodão? Na cabeça, 1 quilo. É óbvio que 1 quilo de chumbo. Não, cara, os dois têm o mesmo quilo. Um é maior, outro é menor. Mas a gente associa, a gente já tem preconceitos definidos. Então a balança não produz um peso médio, ela produz um peso justo. Justiça não é crer no médio, nem
no médio você crer. Pegou? Medíocre. Médio você crê. Tudo aquilo que produz um peso médio é medíocre. O que a gente tenta fazer hoje? Igualitar as coisas. Meu irmão, o conceito de igualdade, nessa perspectiva de tudo igual, não é reino dos céus. É a Babilônia purinha. Por que Jesus disse que a viúva deu mais? Se ela deu 2 moedas. E aí? Mas eu dei $1 milhão. Como que aquela viúva deu mais do que eu? Ué? Deram iguais ou não deram iguais? Não deram iguais. Mas por que ela deu mais? Porque a balança foi justa. Uma haste que produziu equilíbrio nas 2 extremidades opostas, o milionário e a miserável. Entende? Por isso há necessidade de renovarmos o nosso entendimento. Quem deu mais? A balança elimina a igualdade, mas cria a conexão dos opostos de forma justa, um equilíbrio para os 2 extremos. Essa relação justa desenvolve a consciência de nós mesmos por meio da harmonização dos opostos. O que você tenta fazer continuamente, inconscientemente? Se livrar de tudo aquilo que causa problema. E o que Deus mais traz para você? Problema. Por quê? Por que Deus vai trazer problema para você? Porque o único jeito de você ter consciência de você mesmo é diante de uma situação adversa a você, oposta a você. Como você vai descobrir que você é irado se ninguém tentar tirar a sua paciência? Cara, começou legal. Claro, ninguém te incomoda. Você é um anjo. Tem até uma auréola aqui em cima. Eu sou um amor. Claro, todo mundo te elogia. Mas aí o que a gente faz? Eu falo disso aqui direto. Você pega a laranja e espreme ela para ver o suco que dá. Então o que Deus faz? Traz os opostos. Para que opostos? Para você ter consciência de você mesmo. Como falou o pastor Jorge, se Pedro não se enxerga, como é que ele vai mudar? Então o que Deus faz para você se enxergar? Traz uma extremidade oposta a você, para que você equilibre ela. Então você pratica a justiça. A harmonização dos opostos. Essa relação justa desenvolve a consciência de nós mesmos por meio da harmonização dos opostos. Não havendo consciência de mim mesmo, na convivência, não haverá consciência de mim mesmo na convivência dos iguais. Como eu falei, se ninguém te incomodar, como é que você vai saber que é iradinho, que é brabinho, que o Gabiru está aí? Domínio próprio, fruto do Espírito. Demônio próprio, fruto do Satanás. É, né? Não haverá consciência de mim mesmo na convivência dos iguais. O reino de Deus é o ajuntamento dos diferentes. O corpo de Cristo é composto de membros distintos, não iguais. A Bíblia usa em 1 Coríntios 12 a exemplificação do corpo humano para expressar o corpo de Cristo. O que você tem em você que é igual? Absolutamente nada. Eu sempre digo aqui para o pessoal que até aquilo que é mais parecido é totalmente oposto. Mão direita e da mão esquerda, parecem iguais, não, são opostas. Totalmente diferente uma da outra. O reino dos céus é um ajuntamento dos diferentes. Por isso que quem não consegue relacionar-se com os divergentes, com aqueles que divergem do que você pensa, com aqueles que divergem do que você faz, com aqueles que não concordam com você, não conseguirão viver no reino dos céus. Porque no corpo tudo é distinto, tudo é diferente, tudo é contrário. Por isso que algumas pessoas perguntam para mim: como é que você consegue ficar com fulano se ele fala mal de você? Eu disse: glória a Deus, eu não me estresso. Por que não? Porque eu entendi o propósito. Como é que você consegue andar com essas pessoas? Porque eu entendi que é Deus que faz. Deus tem senso de humor, Deus é terrível. Ele não tem nada para fazer atazando a gente. Cara, Deus não tem problema, gente, pensa. Deus não tem preocupações. Deus não tem medos. Mas eu digo que ando com ele. Mas depois a gente fala disso. O corpo de Cristo é composto de membros distintos, não iguais. Deus permite as diferenças para promover justiça. Precisamos equilibrar os extremos. Por isso nós precisamos entender o valor
de quem, não do que. Deus permite as diferenças para promover justiça. A justiça está na consciência do quem e não na posse do que. O que mais falta para nós hoje? Consciência de quem? Quem é o irmão que está do seu lado? Quem é você? Quem é a pessoa que está lá na rua? Quem é? Nós só temos consciência do que? O que ele faz? No que ele erra? No que ele acerta? É sempre a consciência da atividade e não a consciência de quem é. A ideia de Deus não é mostrar para você o que você faz, mas quem você é. A ideia de Deus nunca foi capacitar você com algo por fora, mas foi restaurar você na essência por dentro. É quem, não o que. A justiça está na consciência de quem e não na posse do que. Como é a nossa prática de justiça hoje? O que te falta? Que eu vou te dar. Não é quem você é. Vamos chegar lá. Deus praticou justiça dando de si mesmo. Quando Deus fez o homem, Deus deu o que ele tinha ou deu de quem ele era? Façamos o homem conforme a nossa imagem e nossa semelhança. Deus não deu o que ele tinha, Deus deu de quem ele era. Por quê? Porque para Deus não é o que, é quem. Deus te chama de o que filho ou de quem filho? Quem você é para Deus? Uma coisa ou alguém? Deus praticou justiça dando de si mesmo, de quem ele é. Se não temos a perspectiva de justiça para o quem, desenvolvemos uma atividade de serviço, achando que isso é a obra de Deus. Esse é o problema. O que eu mais conheço hoje são pessoas que trabalham para um Senhor que não conhecem, que estão fazendo para um Deus que eles não sabem quem é. Por quê? Porque eu desenvolvo a ótica de serviço. Por isso eu me entendo como um servo, porque o servo desempenha um serviço. Serviço é algo que o servo pode fazer e tem como objetivo uma tarefa bem realizada. Todo servo quer fazer bem feito e usa a Bíblia para isso. Fazer tudo como que Deus. Faça o seu melhor, porque para Deus sempre é o melhor. Então, na mentalidade de servo, eu quero fazer bem feito, porque eu entendo como serviço. Mas Deus não me vê como um servo. Ele não vê o que eu posso fazer, Ele vê quem eu sou. A obra, além de realizar bem a tarefa, tem como objetivo nutrir a relação e desenvolver a consciência do motivo da obra. Eu vou recapitular. Se temos a perspectiva de justiça para o quem, se não temos a perspectiva de justiça para quem, nós desenvolvemos uma mentalidade de serviço. Para o quê? Para o que vamos fazer? Pegou? Então, se eu não tenho a perspectiva correta, eu me torno um servo, e o servo quer fazer o trabalho bem feito. Mas Deus não mandou você fazer o trabalho, mandou você fazer a obra. A obra de Deus é essa. Qual é a obra de Deus, irmão? João, a obra de Deus é essa: que conheçam aquele que Ele enviou. A obra, além de realizar a tarefa, tem como objetivo nutrir a relação e desenvolver a consciência do motivo da obra. O Cristo, um Deus encarnado, veio habitar, se relacionar com o homem. Ele veio se relacionar com o homem. Quem? O Cristo veio se relacionar com o homem. Por isso nunca se chama para a obra de Deus um servo. Se chama para o trabalho, para o serviço. Porque ele vai fazer bem feito. Mas para a obra de Deus não se chama um servo, apenas um filho. Porque além da tarefa, você, o pai, quer desenvolver no filho uma consciência.
Pensa comigo, se Deus quisesse uma atividade, Ele ia comissionar você ou um anjo para fazer? Quem é mais rápido? Quem tem mais força? Então Deus quer alguém que faça ou alguém que seja? Então por que eu estou fazendo? Qual é a minha mentalidade? Se Deus quisesse um serviço, Ele já teria mandado os anjos que fariam mais rápido e melhor do que nós. Deus quer gerar uma consciência de filho, não quer solucionar uma circunstância para dar conta de uma situação, mas desenvolver uma cultura, uma consciência de relação. O que o pastor Jorge falou sobre propósito e necessidade, Deus não quer suprir uma necessidade, irmão. Sabe por que Deus coloca pessoas com necessidades na sua frente? Não é para você suprir a necessidade dela, ponto. É para você desenvolver uma relação. Quem é aquela pessoa na perspectiva de Deus? De quem é aquela pessoa na sua perspectiva? Deus não quer sanar a fome, senão Ele já teria feito. Ele não quer acabar com a miséria, senão Ele já teria feito. Porque enquanto há miséria, você pode ser tratado, porque o miserável somos nós que temos e não repartimos. Quem não tem é pobre. Nós somos miseráveis, porque temos e não repartimos. Não, eu reparto. Não, você dá do que pode. Repartir é partir no meio. Não, esse mês sobrou tanto, então eu ajudo com tanto. Não, irmão, você não entendeu ainda. Jesus não deu o que sobrou, Ele deu esse inteiro. A mentalidade de dar o que sobra é a mentalidade de servir o cachorro. Já fez isso em casa? Pega o prato e... eu dei o que sobrou. Para quem? Para o cachorro. E quando eu vejo alguém e dou o que sobra, o que eu estou vendo? Meu irmão? Filho de Deus? Deus quer gerar consciência de filho. Não quer solucionar uma circunstância por conta de uma situação, mas desenvolver uma cultura. O reino dos céus é uma cultura, uma consciência da relação. Justiça não é eliminar a pobreza, é você tocar no pobre. Não é transferir a riqueza, porque tem muita gente que só tem dinheiro, mas é que a pessoa tenha consciência de valor. Não adianta eu pegar uma pessoa que não tem consciência e botar R$1 milhão na mão dela, amanhã ela não tem mais. Então Deus não quer acabar com a pobreza, Ele quer tocar no pobre. Deus não quer transferir a riqueza, Ele quer dar consciência de valor. Justiça não é dar pão, não, é servir a mesa. Você entende a diferença? Toma pão, come, mesa, senta. Somos iguais. Irmão, dar pão é fácil. Nós fazíamos um trabalho na rua de Joinville. Eu ganhei cachorro quente na rua. Café e cachorro quente, peguei. Uhul! Eu estava com pessoas em situação de rua. Eu estava sentado no chão. Veio uns irmãos e... boa noite, Pai do Senhor. E eu fiquei olhando, Pai do Senhor, aleluia. Cachorro quente, eu disse, glória a Deus, dá um café. E eu sentei com eles e comi. Quem perguntou quem eu era? Quem perguntou o que eu estava fazendo ali? A minha função é trabalhar e eu vou fazer bem feito. Vou distribuir todos os cachorro-quentes e o café da noite. Voltei com a missão cumprida, aleluia. Que consciência você tem? Justiça não é dar pão, mas é servir a mesa. Deus não preparou um alimento para os famintos. No Salmo 23 Ele diz, prepara uma mesa na presença dos meus. É uma mesa, irmão. É tão gostoso com quem diz, irmão, que bom você está aqui. A ideia de Deus não é pão, é mesa. Sempre foi mesa. Deus criou o homem com necessidades, mas não para resolver elas, e sim para que elas sejam o combustível de promover comunhão. Todo ser humano tem necessidade relacional. Ele foi criado para se relacionar com outro igual, um semelhante, um ser humano. Então a necessidade relacional foi Deus que colocou. Estou falando de necessidade relacional, não estou falando de carências afetivas.
São coisas distintas. Deus criou o homem com necessidade, mas não para resolver, e sim para que ela seja o combustível que promove a comunhão. Às vezes o repartir do pão se torna uma maldição em vez de uma bênção, você sabia? Porque ela não produz libertação, e sim um cativeiro em uma atividade em nome da pobreza. Irmão, eu conheço pessoas que vão num culto, no domingo numa igreja, na terça na outra, na quinta na outra, no sábado na outra, e de cada igreja ela sai com uma cesta básica. Quem desenvolveu essa mentalidade nele? A igreja. Porque ele não sabia que a igreja dava cesta básica, até que a igreja deu uma cesta básica para ele. Então ela produziu um cativeiro para aquela pessoa em nome da pobreza. Enquanto você precisar, você vem no culto e eu te dou uma migalha, porque você não sabe quem você é. E não me importa quem você é, só o que eu posso fazer. Você está pegando? Estou falando demais, muito rápido. Incomoda, né? Às vezes o repartir do pão se torna uma maldição em vez de uma bênção, porque ela não produz libertação, e sim um cativeiro em uma atividade em nome da pobreza. Quanta igreja faz isso? Eu gosto de uma música do Felipe Vilela, que ele fala numa porção que está com um banco cheio de dinheiro, e o que eles fazem? Transformam as pedras em pães. Então a gente está prosperando, nós estamos tendo uma mensagem que faz com que as pessoas se reúnam. E agora o que eu vou fazer? Vou transformar pedras em pães. Essa é a proposta do diabo, irmão. Eu não vim para transformar pedras em pães. Eu vim para transformar órfãos em filhos. Porque quem vê um filho vê o pai. Todo aquele que se relaciona com o Filho de Deus, ele vai automaticamente entender que Deus é pai. Não prontamente, automaticamente. É um processo contínuo. Por isso que o relacionamento precisa ser saudável. Não é uma atividade. Faz da atividade um sacramento. Vamos fazer a obra, chamamos isso de obra. E faz dessa atividade um sacramento, um sinal ou um gesto divino instituído por Jesus Cristo, cuja observância deve receber reverência por parte do fiel. Esse é o sentido de sacramento. É algo que é uau! Você tem que observar e dar reverência àquele fato, àquela atividade. A nossa função não é essa. Não é transformar a atividade em um sacramento, é adorar um Deus vivo. Eu não faço porque há necessidade, eu faço porque sou alguém. O que acontece quando você dá pão, mas não restaura o entendimento? Quando você desenvolve o que a pessoa tem de problema, mas não desenvolve quem ela é. Você trabalha com a observância e você trabalha na perspectiva de saciar a fome. Mas Jesus diz, não adianta você comer desse pão, filho, daqui a pouco você está com fome de novo. Por que você não come de mim, não bebe de mim? Porque a água que você está tomando, mulher samaritana, vai te dar sede de novo. Então, Senhor, me dá dessa água para que eu não volte ao poço. A mulher era malandra, irmã, não queria mais trabalhar não. Ela disse, me dá essa água, eu nunca mais vou ter sede, não vou precisar vir aqui puxar água. Por isso que as pessoas são alimentadas no seu ventre, não na sua consciência. Você alimenta o ventre, mas não a mente. Aí a Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 24, no livro de Lucas, capítulo 17, se não me engano, está na Bíblia, como dizia o Senhor, está escrito, que será como nos dias de Noé: comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. O que é comer e beber? É viver para o ventre. Se move simplesmente pela necessidade do ventre. Quem está alimentando o ventre das pessoas hoje? A cultura ideológica que a igreja carrega, a teologia, a missão que ela faz hoje, alimenta o ventre. Então as pessoas vivem de forma hedonista para os seus ventres. E quem tem alimentado esse entendimento? O cristão. O abençoado do Filho de Deus que não entendeu o que está fazendo. Você alimenta o ventre, mas não a mente. Nos dias de Noé eles comiam e bebiam. Nós geramos pessoas hedonistas. A prática da justiça hoje se dá por uma atividade que não produz relação. O servo está executando com pressa de terminar seu serviço, que
não quem, que está fazendo para voltar logo para a sua individualidade. Servo de Deus não tem consciência de filho, função, tarefa, missão, vai lá e executa, executa, toca ali o pau, faz rapidinho, terminou? Terminei, para quê? Porque eu tenho que voltar, eu tenho outra coisa, essa é minha, mas eu fiz a obra de Deus. Conhece alguém assim, irmão? Mentalidade de servo, mentalidade caída, mentalidade do que eu faço, não de quem são. Então eu vou lá e executo, fiz bem feitinho, não entendei, eu tenho que voltar para as minhas coisas. Hedonismo puro. Eu dou pão, alimento o ventre. Tem uma coisa fisiológica que nós sabemos, que quanto mais você come, o que acontece com o seu estômago? Ele dilata, não é? Então ele dilata e você tem que comer mais. E ele vai dilatando. Então nós vamos dando pão e o ventre vai dilatando. E o ventre vai dilatando. E o ventre vai dilatando. E cada vez a pessoa tem mais fome. Do que? De pão. E a mente? Tamanho de um amendoim. A prática da justiça hoje se dá por uma atividade que não produz relação. O servo está executando com pressa de terminar seu serviço que está fazendo para voltar logo para a sua individualidade. Então eu vou lá, executo, termino, acabei, agora eu posso voltar para a minha vidinha medíocre, individualista, egoísta, o reino dos céus. Assim se dá hoje a igreja do reino dos céus. Não a igreja de Cristo, essa é a igreja que o homem criou. A igreja do Cristo é sem mancha, sem mácula, sem rúgula, idônea, perfeita. Isaías 58, versículo 7, vamos ler, uma passagem que você com certeza conhece. Estamos falando sobre justiça, um dos aspectos do reino de Deus, amém? Você está pegando, irmão? Ninguém disse nada? Acho que não, amém. Eu estou tentando entender. Passei 6 minutos, aleluia, Deus me perdoa. Isaías 58, versículo 7, diz assim: porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa o pobre desterrado, e vendo nu, o cubras e não te esconda daquele que é da tua carne? Deus está dizendo, você repartir o pão, repartas o teu pão com o faminto, não recolhas em casa os pobres e desterrados, e vendo nu, não o cubras e não te escondas daquele que é da tua carne. A gente só entende isso na perspectiva da prática, e não na perspectiva do reino dos céus, não no conceito abstrato das coisas. Esse é o problema. A igreja hoje se move só na terra, com uma ótica 100% natural. Ela só consegue ver a partir dos olhos. Paulo diz que nós não andamos por vista, que nós andamos por fé, que quem anda por vista não anda por fé. Como nós abrimos? Que sem fé é impossível, mas fé se vê? Não, fé é uma convicção, fala de um ambiente abstrato, fala de algo subjetivo, fala de uma consciência. Você vê a consciência, irmão? Não, mas você tem uma. Alguns, eu acho. Amém, aleluia. Então Isaías está dizendo para você ver o nu e o cubras. Meu irmão, Isaías diz que vendo o nu você o cobre ou o veste. Dar roupa é fácil, lidar com a nudez do teu irmão é o grande desafio. Dar um casaco para quem está com frio é fácil, irmão. Dar uma calça para quem não tem é fácil. Agora lida com a nudez daquela pessoa. O que a Bíblia diz que é a nudez? Senão a vergonha. Jesus foi exposto ao vitupério, a vergonha daquela pessoa. Só que vendo o nu, você leva ele para casa depois de cobrir? Não, porque é fácil dar roupa, mas lidar com a nudez dele é difícil. Aleluia, glória a Deus, Jesus nos ama. Não é oferecer o que eu tenho. Eu tenho uma camisa para ti, está precisando? Tá peladinho? Toma aqui uma camiseta, eu tenho, vou te dar. Não é oferecer o que eu tenho, roupas, mas quem eu tenho. Quem você carrega? A Bíblia diz que não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Sabe por que eu só consigo dar roupa? Porque é só o que eu tenho, não é quem eu tenho. Então você cobrir a nudez de alguém, irmão, é o grande desafio. Dar roupa é fácil, lida com a nudez daquela pessoa.
O dia que Deus ministrou a respeito de paternidade, gerar uma maldição nas suas próximas gerações com Noé, aquilo me chocou. Tem algumas passagens de paternidade que Deus falou comigo assim que eu fiquei pasmo. Deus disse: filho, olha o que os filhos imaturos, ou o filho imaturo, Cã, fez com seu pai. Ele disse: olha lá, mano, o pai está pelado, olha a nudez do meu pai. E os filhos sábios, maduros, tinham observado a movimentação de Deus com Adão. Adão pecou, estava nu, produziu as próprias roupas. Meu irmão, pensa você fazer uma tanguinha de folha, vai durar quanto tempo? A tua nudez vai ser exposta mais uma vez. Deus expôs a nudez de Adão? Não, ele fez roupas para ele de pele, que iam resistir ao tempo. Então Deus estava ensinando: eu não vim aqui para expor a tua nudez, eu vim aqui para te proteger, Adão. Eu sou o teu pai, mesmo quando você peca. Então Deus protegeu Adão, lidou com a nudez dele. Os filhos de Noé, maduros, sabiam como Deus se movimentava. Então botaram uma capa nas suas costas e foram andando e cobriram a nudez do seu pai. Eles sabiam como lidar com a nudez do pai. Agora o filho imaturo fez o quê? Não sabe como lidar com a nudez. O que ele conseguiu? Amaldiçoou as próximas gerações. Por isso, irmãozinho, que abre a sua boca, você está colocando seus filhos no inferno. Aleluia. Olha lá o que ele fez. Olha o que você perdeu. Mais uma geração. Olha lá. Mais uma geração. Olha lá. Mais uma geração. Pegou? Quando Deus me falou isso, eu disse: uau, geracional. Quando Deus me falou sobre Terá e Abraão, Terá, o pai de Abraão, saiu de Ur dos Caldeus para ir para Canaã, mas ele tinha um filho chamado Arã. Arã morreu. Aonde que Abraão ficou residindo? Numa terra chamada Arã. Todo pai que perde um filho de propósito, trava, não anda mais. Aí Deus disse: deixa Terã, pega Abraão, começa com a próxima geração. No dia que Deus me falou sobre paternidade, que você não pode perder os seus filhos de destino, filhos, não agregados, filhos. Se você perder um filho, você vai parar. Eu disse: uau, o buraco é mais embaixo, Deus. Ele disse: é. Era tão bom ir para o culto de domingo e para a direita. Ô irmão, acabou. Aleluia. Eu gostava do para a direita e para a esquerda, por todo lado. Salomão diz que a sabedoria é um pepino, a ignorância é uma dádiva, disse ele. Eu cheguei à conclusão de que ele está muito certo. Uau. O difícil não é dar roupas, irmão, é lidar com a nudez. O que nos perturba não é a pessoa, mas a situação de como ela está. É a nudez dela que faz eu me vestir. Sabe por que a gente anda retinho, tudo bonitinho, ninguém peca? Por quê? Porque tem alguém vendo, porque tem alguém te observando. O teu problema, o nosso problema, o meu problema, não tem a ver com a perspectiva de olhar Deus, de ter a compreensão da presença, mas é a nudez do outro que faz com que eu me vista. Ei, tá vendo aquele lá? Ele fez aquilo lá, então isso eu não posso fazer. Engessadinho, bonitinho. O que nos perturba não é a pessoa, mas a situação de como ela está. É a nudez dela que faz me vestir. É a fome dela que me faz perder a fome, que faz com que eu não me alimente, que não me deixa comer em paz. Mas é a fome dela, não é ela. Entende a diferença? Quando eu era bem jovem, eu ainda sou jovem, mas eu era bem jovem, eu lembro de uma coisa que foi inconsciente, e aquilo marcou a minha cabeça. Eu ainda morava no Rio Grande do Sul. Eu estava na cozinha, comendo, parado, alguma coisa, comendo um prato, e a porta estava entreaberta. E a porta entreaberta tinha um cachorrinho que nós tínhamos, e aquele cachorro me olhava, tipo, me dá um pedaço. Ah, o cachorro fala, né? Aquela cara de... E sabe o que eu fiz, irmão? Depois eu comecei a rir, depois daquilo. Hoje eu entendo, mas aquele dia eu achei engraçado. O cachorrinho me olhava assim, tipo, me dá um pedaço. Em vez de eu dar um pedaço, eu fiz assim, fechei a porta.
agora ele não me vê. Então agora não tenho mais consciência de que preciso repartir. Então o que faz eu perder a fome não é aquela pessoa que está, não é a pessoa, é a situação dela. Eu não estou preocupado por ela estar nu, é a nudez dela que me incomoda. O que nos perturba não é a pessoa, mas a situação, o como ela está. É a nudez dela que faz eu me vestir, é a fome dela que não me deixa comer em paz. Não é uma consciência renovada, uma identificação de natureza, um ser, um senso de origem, uma vocação, um propósito, um destino. Não é uma compreensão clara de onde nós viemos, por que estamos aqui, para onde voltaremos. É uma perspectiva totalmente contrária, humana, animal, diabólica. Por causa da falta de consciência que existem as pessoas que só sentem misericórdia quando vem uma situação desfavorável. Irmão, alguém está sendo estuprado nesse exato momento, você está chorando? Não, tem uma criança de 2 anos sendo violentada agora, você está sentindo? Não, mas se você ver, você vai chorar. Cadê o senso? Cadê a consciência da relação? Mas se eu ver alguém agora, a nossa misericórdia é humana, é natural. Ele só se move a partir do que vê, da situação e não da pessoa em questão. Sabia que agora existem crianças, nós fazemos um trabalho dentro de uma escola, existem crianças que estão em situação de risco e vulnerabilidade, que ainda não foram estupradas, que ainda não foram machucadas, feridas, mas que estão em situação de risco. Se eu estiver preocupado com quem elas são, eu vou lá. O problema é que eu não vou lá por quem elas são, eu vou lá pelo que aconteceu. Coitado, por isso que gente me liga assim: pastor, vamos fechar o pau, o casamento, isso aqui. Eu disse: irmão, vai te lascar, te vira. Por causa da situação, não me movo. Eu sou contrário a todo mundo, estou nem aí. Mas se não vir aqui, nós vamos acabar de... O problema de vocês, não está a ver quando vocês casaram? Não tem nada a ver com a história. O problema? Não, o problema não vai me mover. Ajudo? Claro que eu ajudo, mas não por causa do problema. Me movo por propósito, não por necessidade. Quando eu entendi isso, por isso que hoje nós não temos um momento para fazer dízimos e ofertas, porque eu fui livre. E se não tiver dinheiro para pagar o aluguel da igreja, eu não tenho igreja? Eu não tenho. A Bíblia diz, Jesus explicando: eu edifico a minha. E eu concordo com ele, é tua, te vira. E se não tiver, eu não preciso desse microfone, de um púlpito para fazer o que eu faço. O que eu preciso? Só. Quando sendo... Não, isso aqui eu vou pular. Senão vai se estender, já deu o tempo, né? Aleluia, glória a Deus. Eu tinha tanta coisa para falar, eu nem comecei a falar sobre por que nós somos assim ainda. Deixa eu ser bem rápido, para nós entendermos só por que partilhamos o pão, por que alimentamos o ventre e por que fizemos a igreja como ela é. Por que precisamos renovar a nossa mentalidade para que nós saiamos daquele lugar de Adão. Você me dá mais 5 minutos? Amém ou não amém? Pega mais 5 aí ou não dá? Será que vai? Vai, né? Não vai, não dá nada. Por que então que nós somos assim, com essa falta de consciência? Salmo 115 tem um princípio. Abre comigo lá para nós lermos, encerrarmos e... Zás. Já dizia o profeta, Zás. Salmo 115, versículo 4, está escrito assim: os ídolos deles são de prata e ouro, obras de mãos dos homens. Tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, nariz tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai de sua garganta. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem
e todos os que neles confiam. Aqui está o princípio da idolatria, a base da idolatria. A verdadeira espiritualidade não faz com que Deus se pareça comigo. O que nós estamos vendo aqui? Tem mão, tem olho, tem boca, tem nariz, tem pé. É parecido com quem? Com Deus ou contigo? Com Deus ou comigo? É parecido comigo. Gente, Deus não tem forma, Deus não é homem, Deus não é mulher, Deus nem existe. Eu adoro isso. O pastor não acredita em Deus? É claro que eu acredito, mas que ele não existe, ele não existe. Um dia a gente fala disso. O idólatra faz para si deuses e se torna igual aos deuses que ele cria. A verdadeira espiritualidade não faz com que Deus se pareça comigo, mas faz com que eu me pareça com Deus. Amém? Um idólatra cria Deus segundo a sua perspectiva, um Deus falho e cheio de limitação. Irmão, eu adoro a Deus, o Deus potente que criou os céus e a terra. Mas, meu Deus, como vai acontecer as coisas esse mês? O que nós vamos fazer? O teu Deus é limitadinho, né? Aleluia! Oh, Deus grande! Que tamanho? Sim. Eu me torno cada dia mais a expressão perfeita do que Deus me chamou para ser quando eu adoro a Ele. Os defeitos da idolatria são defeitos de funcionalidade. Por isso que a igreja padece na sua funcionalidade. Ela enxerga, mas não vê. Ela escuta, mas não ouve. Fala, mas não diz nada. Se move, mas não sai do lugar. Pegam, mas não apalpam. Você conhece hoje a igreja assim? Por quê? Porque ela não adora um Deus vivo, ela adora um Deus que ela cria. Então ela fala, mas não diz nada. Ela escuta, mas não ouve. Ela vê, mas não enxerga. Ela enxerga, mas não vê. Ô Jeremias, o que tu vê? Ah, Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem. Você o que vê? Por isso que o diabo enganou a humanidade dizendo que Deus falou. E Jesus corrige, foi isso que Deus falou, mas não foi isso que Deus disse. Assim que o diabo enganou a humanidade. O idólatra pode ter o que falar, mas não tem o que dizer. Os sentidos do idólatra estão voltados para quem? Para quem que o sentido da idolatria está voltado? Para si mesmo. Quem que ele adora? A si mesmo. Por isso que tem olho, tem boca, tem nariz, tem mão, tem pé. Ele está adorando a Deus? Não, ele está adorando a si mesmo. Quando ele viaja, ele não está indo encontrar ninguém, a não ser a si mesmo. Ele vem na igreja por quê? Agradecer a bênção que quem recebeu? Eu. Ele vem na igreja para dizer o quê? Algo que ele precisa. Ele se relaciona com Deus por quê? Por algo que ele quer. Idolatria pura, em nome de Deus. A briga de Deus sempre foi com a idolatria. Não tenhais outro Deus diante de mim. E a gente acha que idolatria é uma coisinha feita de gesso. As pessoas ainda continuam indo buscarem o que elas gostam, contrário do amor. O amor gosta muito. Ou melhor, gostar muito é contrário de amor, mas não vou falar disso. Quando deveriam ir buscar a vontade de Deus. A vontade de Deus não interessa se você gosta, é a vontade dele. Sabe por que as pessoas trocam de igreja? Porque eu não gostei do que você está dizendo. Então troca. Por quê? Mas eu não estou aqui para você gostar, irmão. Não estou aqui para ninguém gostar. Isso é libertador, pastor. Meu Deus, aleluia. Porque a nossa função não é fazer o que as pessoas gostam, é fazer a vontade dele. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrar no reino dos céus, aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Ponto. O idólatra não tem Deus no fim da sua vida. Foi assim que o diabo fez as pessoas tirarem Deus do primeiro lugar, sem tirar Deus da sua vida. Por isso que o diabo faz você ir na igreja, irmão. Só que Deus, ele não faz você na igreja por causa de Deus. Ele botou Deus lá no fim. Então você faz tudo certo, você vai encontrar quem? Canta 3 louvor rápido, 2 devagar depois. Quem vai descer? Deus. 40 dias de jejum. Quem vem? Deus. Deus está sempre no fim. Primeiro. Amarás, pois, primeiro. Buscai, primeiro. O que o diabo fez? Irmão,
fique com Deus, só põe ele no fim. Faz e você o encontrará. Deus disse: não, eu sou, então eu fiz. Vocês já estão. O que o diabo disse para Eva? Se comeres, certamente não serás igual no Deus. E o que Deus disse? Façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Começo, depois fez. Então o diabo não tira Deus da sua vida, ele só bota você no fim. Então você tem um monte de coisa para fazer. Quando dá tempo você vai ver Deus. E tudo que você faz é para um dia alcançar Deus. Então você vai ver uma vida bem certinho, para um dia ser salvo. Eu não vou ser salvo. Não, eu já fui. Todos aqueles que colocam Deus no fim têm uma mente de idolatria. Transformam Deus num ídolo, em alguém que eles vão alcançar. Por isso eles fazem tudo certo para no fim receber algo de Deus, para no fim irem para o céu, para no fim serem salvos. Então eu vou me achegar a Deus crendo que Ele existe, porque no final Ele irá me abençoar. Foi assim que eu abri o culto. Eu estou nele, já fui abençoado, por isso que eu revelo que eu sou, não que eu vou ser. Qual é a mente que nós carregamos, irmão? Achamos que estamos fazendo a obra de Deus quando nós estamos trabalhando para Ele. Nossa função não é fazer juízo sobre o futuro das pessoas, mas justiça ao presente delas. Se a tua movimentação, seja ela qual for, não desenvolver nas pessoas a consciência de quem elas são em Deus e quem Deus é palha, vai queimar. Queria falar sobre a igreja, mas não dá tempo. Aleluia, sorria, Jesus te ama. A gente está aprendendo. Uma nova ótica, Adão viu nudez. Uma nova atividade, ele produziu vestes. Houve uma nova mentalidade, ele ficou com medo. Houve um novo destino em meio às árvores. Uma mentalidade renovada pelo Espírito. A minha ótica, como a dele. O que você está vendo? O que os olhos dele veem. A minha atividade, cultivador de jardim. Quem é feito do pó da terra aí? Cultive jardim, irmão. Uma nova mentalidade. Não tenho medo. Quem tem pai não tem medo. Sempre falo isso. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Quem é o amor, senão o meu pai? Não tenho medo. O meu destino é a minha origem. Não estou indo para o céu, estou voltando para Deus. Dele eu vim e para Ele eu voltarei. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Pegou? Escreveu? Vai ler de novo? Eu vou. Umas 200 vezes. Mentalidade do reino dos céus. Só falei de justiça. Falta paz e alegria no Espírito. Aleluia. Fique de pé comigo. Essa música é muito forte para mim. Quando eu escuto ela, eu lembro de uma frase. E às vezes eu sou meio masoquista, eu gosto de cultivar umas frases que me machucam, que elas fazem eu me enxergar. Crente não mente, mas canta. Ana, crente não mente. Não vou mentir, mas eu vou cantar. Escute. Está disposto a te ouvir e obedecer. Será? Não, eu não minto, mas eu canto bem pra caramba. Vivo cantando. Todo momento de adoração na presença de Deus vai fazer com que você se enxergue. Toda adoração produz arrependimento. É impossível você adorar e não se enxergar. Por isso guarde algumas coisas que nós falamos hoje.
Guarde a respeito de Noé e seus filhos. A próxima geração, os seus filhos estão em jogo. Guarde a respeito de Terá e Abraão. Você pode ficar parado pelo caminho. Guarde a respeito da dualidade, uma nova mentalidade, uma nova perspectiva. A mentalidade é resultado da perspectiva que carregamos. Entendo o que é justiça. A justiça que não produz consciência não é justiça, é serviço. Nós não fomos chamados para alimentar o faminto. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de mim, Pai. Eu não vou orar por você, irmão. Ore você. Ore você. Encontre você um lugar de transformação nele. Abra-se. Permita-se ser tocado e restaurado. Se permita ser transformado.